Olá pessoal, tudo bem? Então a gente está aqui hoje, como a gente já havia falado no vídeo anterior, que nós iríamos manter vocês atualizados aí sobre as expectativas de crédito, de auxílios emergenciais que o governo vem liberando ou criando para a população, para as empresas. E hoje, então, saiu o auxílio, o aplicativo para o pessoal se cadastrar ali para o auxílio, aquele auxílio autônomo, né, que já não é exatamente só para autônomos. O Juliano vai falar um pouquinho, explicar um pouco mais sobre esse auxílio de até R$ 600 que o governo está inicializando a operação hoje, né, sendo que foi divulgado há bastante tempo aí, iniciou com R$ 200 e hoje já está sendo R$ 600 e é começando a operacionalizar isso. Então, o Juliano vai explicar um pouquinho sobre isso para nós e depois a gente vai trazer um pouquinho para vocês da nossa experiência que a gente teve aqui durante essa semana, desde a semana passada e até ontem, na tentativa aí de crédito para as empresas, né? Então, para aquelas medidas que o governo havia falado que ia tomar para salvar algumas empresas do Brasil, né, que durante essa crise estão fechadas aí, algumas até há mais de 20 dias já. Então, Juliano, vou deixar para ti aí explicar um pouquinho sobre a questão do auxílio autônomo. Não sei exatamente como que estão se chamando aí esse auxílio que o governo começou a operacionalizar hoje. Beleza, então tá aí pessoal, tudo bem? Bom, então como o Guilherme já deu uma introdução aqui, a gente vai falar então, na realidade o auxílio está sendo chamado mais de auxílio emergencial, tá? Esse é o nome que está sendo dado para o auxílio. Ele é um auxílio que ele contempla trabalhadores informais, né? Então aquelas pessoas que não têm registro, que trabalham bico, essas coisas assim, microempreendedores individuais, que é o pessoal cadastrado no MEI, autônomos, né? Então esses autônomos eles normalmente têm um registro de SSQN na sociedade, alguma coisa assim. Então na nossa área de saúde, por exemplo, de clínica médica odontológica, muitos profissionais entram nessa área, né? Que trabalham com dentistas, médicos, por exemplo, assim. Normalmente eles são cadastrados dessa forma. E também a parte da grande massa desempregada também, né? Que são pessoas que às vezes até fazem uma outra coisa por fora, mas elas são consideradas desempregadas hoje no mercado de trabalho. Então, essas pessoas, elas podem buscar esse auxílio. Esse auxílio já está disponível no aplicativo a partir de hoje, tá? Então, o pessoal tem que entrar direto pelo celular para baixar um aplicativo ou pelo site. Eu vou passar o site aqui para vocês. Então, é auxilio.caixa.gov.br. Aí lá dentro você vai poder fazer o cadastramento nessa parte da aba de auxílio emergencial, onde vai ser avaliado a disponibilidade, o seu cadastro, ele, estando com os pré-requisitos que eu vou bater aqui quais são, para você sendo atendido. Por isso você vai ter o benefício. O benefício ele é de R$ 600, então a gente já tinha falado isso no vídeo anterior. Ele deve sair agora durante esse mês ainda, esse recebimento. Ele vai começar ali pelo dia 20, se não me engano, mas para as pessoas que estão no Bolsa Família, que já eram cadastradas também no Cadastro Único, e aí por fim, talvez, até chegar o mês que vem, os demais que estão se cadastrando agora. Então, é R$ 600 por pessoa e mãe de família cobre 1.200. Eu vou bater aqui para quem ele se destina mais exatamente. Às vezes você está também na dúvida se, será que eu entro, não entro? Então, eu vou ler um pouquinho aqui dentro do que está no site da Caixa Econômica Federal também. E aí você vai ver se enquadra mais fácil. Então, primeiro pré-requisito, ser maior de 18 anos. Segundo pré-requisito, ser um trabalhador informal, autônomo, né, ou não formal, ou seja, não ter carteira assinada. Aí, o terceiro pré-requisito para receber esse auxílio não ser beneficiário da Previdência Social, Assistência Social, Seguro-Desemprego ou outro pagamento de renda familiar, como Bolsa Família. E caso esse benefício ele seja maior do que um dos que vocês tenham, ele vai substituir o benefício que você tem, né? E isso vale por 3 meses. Então, receberia no primeiro, segundo e terceiro mês, a partir do recebimento do primeiro, óbvio. A renda familiar por pessoa, ela tem que ter
uma renda per capita, na realidade, né? Digamos que você tem uma renda, mas dentro da sua família você tenha 5, 6 pessoas. Então, a renda por pessoa, ela tem que ser de até meio salário mínimo, dividindo entre todo mundo da casa. Então, R$ 522,50. Ou a renda mensal bruta de toda a casa, contendo 3 pessoas, ela tem que ser de até 3 salários mínimos, ou seja, 3.135. O próximo pré-requisito, ele diz aqui, rendimentos tributáveis no ano de 2018. Então, a sua declaração do imposto de renda de 2019, referente a 2018, ela tem que ser, não pode ser, no caso, acima de 28.559. Isso o seu rendimento, o que você recebeu no ano todo de 2018. Bom, as atividades eu já tinha elencado antes, né, que você tem que ser microempreendedor, MEI, ser contribuinte facultativo do regime de previdência social, RG, PS, ou ser trabalhador informal inscrito no cadastro único, programa social, né? Então, se você não é cadastrado ainda, você vai se cadastrar agora nesse auxílio emergencial. E até agora, o dia 20 de março desse ano, que foi no mês passado agora, esses rendimentos que eu falei ali, eles têm que estar batendo com esses rendimentos até essa data. Se você acha que agora está com esse rendimento, mas antes do dia 20 não estava, você não está cadastrado nesse programa. Então, resumindo sobre esse auxílio emergencial, é isso. Eu acho que bastante gente aí no país vai se enquadrar, muitos autônomos, profissionais da nossa área, principalmente de saúde também. Então, fiquem atentos, se cadastrem e não percam tempo. Eu acho que agora a próxima pauta que a gente tem que falar sobre o BNDES, uma surpresinha que a gente teve essa semana, né, Guilherme? Fechando aí o que tu falou sobre o auxílio, vou colocar na descrição do vídeo aqui o link para o pessoal poder acessar. Tá? Se tiverem mais alguma dúvida que porventura a gente não tenha falado aqui, eu acredito que foi batido todos os pré-requisitos para o auxílio, mas se alguém tiver alguma dúvida ainda sobre isso, só mandar nas perguntas, nos comentários ali que a gente responde. E sobre o BNDES, né? Então a gente tem escutado que o governo liberou bilhões para isso, milhões para aquilo, que vai salvar as empresas, que vai auxiliar os autônomos, enfim. A gente ouviu muita coisa aí nesses últimos dias de quarentena sobre auxílios, né, medidas emergenciais e créditos que seriam disponibilizados aí para as pequenas empresas, que são a grande maioria das empresas no Brasil hoje, né? Que são aqueles que fazem o país andar, digamos assim. Então, grande parte dos empregos que são gerados no Brasil são através das pequenas, médias e microempresas. E na prática, né, a gente teve a oportunidade de estar indo aí no Banco do Estado aqui do Rio Grande do Sul, banco que a gente tem conta pela empresa, e viu que não é bem assim, né? Então a gente teve relatos aí de gerentes do banco, da nossa agência que a gente já tem há anos, que a coisa não está sendo na prática tão simples como tem sido dito, né? Então a gente viu que para conseguir o crédito não está sendo fácil. Então alguns bancos já cortaram linhas de crédito, né? Já dificultaram mais ainda do que já se tinha antes da própria crise, agora do coronavírus. E a gente teve a oportunidade, né, Juliano, tu até chegou a ler essa carta do BNDES para o Banco do Estado aqui do Rio Grande do Sul. Queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso aí, que foi uma coisa que chamou bastante a nossa atenção, né? Então, o próprio BNDES repassando uma informação para o banco, coisa que a gente não vê o pessoal falando aí na mídia, né? Perfeito, Guilherme. Na realidade, contar um pouquinho só da história assim, inicial, quando a gente foi montar a nossa segunda clínica, a gente teve uma experiência negativa também já com o BNDES, que é um banco do desenvolvimento, né? Ou seja, você pensa que é um banco que o governo ele vai conseguir taxas melhores para desenvolver um negócio e você dá empregos. Então a gente passou por uma experiência bem ruim, sempre que a gente foi atrás, queria fazer uma expansão do negócio, queria investir, queria crescer, queria dar emprego, mas a gente não conseguiu através de diversas burocracias e linhas de crédito limitantes e assim garantias pesadíssimas que o governo exigia para que a gente pudesse fazer. Então,
não existia a possibilidade de a gente conseguir pegar esse empréstimo. Aí, nesse momento, agora, como é um caso emergencial, assim, que as pessoas estão sendo demitidas, perdendo sua renda, enfim, né, a gente sabe tudo que está acontecendo no país hoje, a gente entendeu que, bom, talvez agora realmente o governo federal, o BNDES, eles vão entrar forte realmente para ajudar a população, as empresas, enfim. E a nossa surpresa negativa foi que o banco, como o Guilherme já apontou antes, né, e isso a gente já tinha ouvido falar através de outros contatos de gerentes conhecidos nossos também, de outros bancos privados, inclusive, é que são 2 pontos, né? O primeiro ponto é que a crise ela começa a pegar e a inadimplência começa a pegar junto, o risco começa a aumentar e, obviamente, para os bancos, obviamente, né, e para nós não é tão óbvio porque a gente pensa assim, seria a hora deles ajudarem, né? Mas não é esse o interesse. O interesse é garantia que vai ser pago o empréstimo. Então, quanto mais risco tem no mercado, que esse é um momento de muito risco, as linhas de crédito nos bancos elas começam a diminuir. Ao invés dos bancos disponibilizarem mais valores para emprestar, eles começam a cortar valores. Então, os valores estão sendo cortados como linha de crédito em 60%, 70%, 80% do que você tinha disponível antes da crise começar. Isso foi no nosso caso e foi o caso que o gerente de ontem, inclusive, nos apresentou diversos clientes grandes com faturamentos bem altos. As linhas de crédito caíram muito mais da metade. A questão da taxa de juros também, ela trabalha junto com a proporção do risco, então ela vai começar a aumentar a taxa de juros, ao invés de baixar e ter um benefício para a população e para as empresas, fazendo com que elas queiram não só pagar as suas contas, mas investir no seu negócio e crescer mais nesse momento pela oportunidade da taxa de juros menor, o que não vai acontecer agora, né? Pelo contrário, o risco maior, as taxas maiores e a linha de crédito menor. E aí a gente pensou, bom, BNDES, né? BNDES vai nos salvar agora nesse momento. E aí o próprio gerente nos mostrou uma carta que o Banco do Estado havia recebido do próprio BNDES como uma orientação, sendo que não existe nenhuma linha de crédito já em vigor. É uma pré-orientação sobre o que vai acontecer quando liberarem essa linha de crédito. Ela é uma linha de crédito que estava pontuada alguns pontos assim. Primeira coisa, ter um bem de 150% do valor a ser emprestado. Então, começa aí que se você é um microempreendedor, se você é uma pessoa que não tem bens, esqueça, você não vai conseguir empréstimo do BNDES. Você tem que ter um bem quitado, não alienado a um outro empréstimo para poder colocar ele em garantia de 150% do que você vai pegar emprestado. Então já começa aí Resumindo, a pessoa se ela tiver um bem de 100 mil reais, ela vai conseguir 60% de empréstimo, né? Exatamente. Então, se tu tem um bem hoje de 100 mil reais, tu vai conseguir no máximo 60 mil reais. E isso tem que passar por aprovações, votação. Então, não é nada assim, eu tenho bem, né? Que já não é fácil, né? A gente sabe. Eu tenho esse bem, eu vou botar em garantia. Aí a pessoa não, tem que passar primeiro por votação, aprovação de conselho do banco. Então, na verdade, o que a gente pode ver, a gente pode ver ontem que a linha de crédito não mudou em nada, né? Ela está exatamente como estava há um ano atrás, 6 meses atrás, enfim. E piorando, né? Não mudou para melhor. Está piorando, na realidade. O que E era foram cortadas melhorar, algumas linhas ainda, né? Além exatamente. disso, né? E na realidade, assim, quando a gente ouve pandemia, auxílio emergencial, ajuda emergencial, emergência, o que você para e pensa? Emergência. Emergência é agora, eu estou precisando nesse momento, é urgente, é emergencial. E aí, o que o banco ele precisa fazer? Ele precisa encaminhar um conselho, um grupo que vai avaliar esse imóvel, vai ter que ser registrado em cartório isso, e a estimativa de tempo, só escuta esse tempo que eu vou falar agora. Isso foi palavras do gerente geral da PJ do nosso banco. É de 70 dias para se fazer essa liberação de crédito. 70 dias a partir do momento solicitado, quando houver esse crédito. Então, quer dizer, nesse momento você já faliu, né? 70 dias são 2 meses sem ter dinheiro na mão. Mais 2 meses. Então, outro absurdo, né? E aí, além de tudo isso, ainda também
tinha uma outra coisa que me chamou assim, a atenção absurdamente ali nessa carta, é que, claro, além de ter as garantias fiduciárias dos próprios sócios, né, que tem que assinar uma carta se o empréstimo não for pago, além de ser tomada os bens da empresa, vai ser tomado os bens particulares dos sócios, que até aí empréstimo ok, mas ali também tinha uma informação que ela deixa bem a entender assim, você só consegue pedir o empréstimo não para investimento e desenvolvimento, e sim para quitação de tributos, quitação de contas, Dívida com o próprio banco, né? dívida com o próprio banco. Ou seja, se você tem boletos cadastrados no seu CNPJ, se você tem cartão de crédito que você não está conseguindo pagar, se você tem financiamento que você não está conseguindo pagar, você vai ver, o banco vai levantar todo esse valor para você, então vai lá dizer, são 20 mil reais. E esses 20 mil reais que vão ser avaliados para serem emprestados. E não o que você vai dizer, bom, mas eu tenho, na realidade, meus autônomos para pagar, eu tenho a minha luz que pode vir mês que vem agora, eu tenho contas que vão vir, então eu preciso de 100 mil reais em caixa hoje para poder fazer um fluxo e voltar a trabalhar. Não, eles vão emprestar para você somente o que você tiver de dívida com o banco. Ou seja, isso não ajuda em nada. Não ajuda em nada. Só vai, né, fazer com que você pague, você já está devendo, você vai começar a dever outras coisas agora, porque você não vai conseguir voltar à operação. Então, realmente, assim, foi uma situação, a gente quer, inclusive, que esse vídeo seja compartilhado e marcado políticos e pessoas influentes para que tomem uma ação quanto a esse grande problema que a gente está vendo aqui, que o que vai ser o salvador econômico, na realidade, é só uma balela de mídia. Né? Só estão divulgando para acalmar o povo quando falam auxílio, valores para ajudar as empresas e você não perder seu emprego. E até agora, na realidade, a gente não vê nada, né? Eu Nenhuma gostaria solução realmente viável. para a gente finalizar, Julia, não se alongar muito nesse tema aí, eu gostaria de fazer um breve resumo de tudo isso que a gente falou sobre empréstimo e crédito, né? Primeiro, uma experiência que a gente teve também dentro do banco, que foi quando um cliente chegava e falava sobre BNDES, os gerentes chegavam a rir, né? Aquela risadinha irônica, por saber que não existe, né? Então, resumindo tudo isso que a gente conversou até agora, eu gostaria de fazer esse resumo, que montamos um empreendimento do zero sozinhos, né? Até hoje, então, e no momento que a gente precisou do banco para isso, a gente não conseguiu nada, né, no BNDES na época. E agora vivendo uma das maiores crises que o mundo já passou, que o mundo já viveu, né? Não é só o Brasil, é o mundo inteiro que está vivendo isso. A gente ouviu muito se falar em crédito, etc. Eu até cheguei a comentar contigo sobre isso, e eu me lembro que tu falou assim, eu não acredito muito. E aí eu falei, mas se tratando de uma crise desse tamanho, talvez realmente o governo esteja declinado a auxiliar de verdade, né? Mas, resumindo, a gente construiu sozinho. Quem é empreendedor vai se identificar com o que eu vou falar agora. Construiu sozinho, viveu sozinho até o presente momento e provavelmente vai continuar sozinho para sair dessa crise. Exatamente. Infelizmente é o que a gente tem hoje. A maré, a gente rema eternamente sozinho e se ficar dependendo do governo aí a gente não vai conseguir nada, porque é só balela, né? Não estão aí para nos ajudar mesmo. Então Muito, o muito que a gente tem que folclore, né? buscar, Muito folclore, muito folclore. pouca efetividade, pouco auxílio chegando. Esse é o próprio auxílio que tu falou no início aqui, que começou sendo veiculado como R$200, já faz, acho que, se não faz em 30 dias, faz quase 30 dias, né? Que começou que foi falado que ia se efetivar, e só agora que a gente vê que começou a operacionalizar, né? A gente nem sabe ainda quando as primeiras pessoas vão começar a receber isso. Exatamente. Então, infelizmente, a gente sabe também dos riscos e falando de uma questão de contaminação também, né, que a gente está avaliando isso diariamente também, eu acho que como todos os empresários estão, mas a gente tem que fazer por nós mesmos, porque se depender do governo, dos auxílios
de quem poderia nos auxiliar realmente e fazer com que a gente pudesse ficar de portas fechadas para diminuir esse nível de contaminação e evitar esses riscos, seria o governo que poderia nos auxiliar isso, e como eles não podem nos ajudar ou não querem nos ajudar, não querem cortar o fundão deles do partido, não querem cortar o salário deles pela metade, não querem, enfim, fazer diversas atividades que a gente sabe que são economicamente viáveis e poderiam ajudar a população, é só balela mesmo, e a gente não vai ter retorno nenhum, então a gente vai ter que fazer por nós mesmos e acabar voltando às nossas operações com todos os cuidados possíveis para poder começar a tirar o nosso sustento e rendimento para não fechar e não desempregar mais pessoas. Exatamente. Se Deus quiser, vamos estar retornando aí e não precisando desempregar ninguém e poder ter a tranquilidade de que sobrevivemos a essa crise, passamos por ela como já passamos por outras e vamos continuar aí nessa batalha diária para, mais uma vez, sem poder contar com os nossos governantes, com os nossos grandes bancos, né? E poder retornar aí as atividades com todos os cuidados necessários e poder trazer o sustento para aqueles que também dependem do nosso negócio, né? Exatamente. Mas é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Queria deixar um agradecimento a todos e pedir que realmente compartilhem esse vídeo aí e façam uma pressão aí nos seus governantes para que a gente talvez ligue um alerta lá de que às vezes eles nem pararam para pensar muito sobre esses auxílios aí que não vão chegar na ponta da linha. E a gente fazendo uma pressão, talvez a gente consiga fazer chegar. Certo. Obrigado, Juliano. Até mais. Até a próxima. Valeu, grande abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.